Rio de Janeiro, 15 de julho de 1889. Atentado contra Dom Pedro II. Joaquim de Sá, tipógrafo e desenhista amador, desperta em sua casa modesta, envolto pela luz suave da manhã. O ambiente é rústico, com paredes de reboco, móveis simples e aquele clima acolhedor de quem vive com pouco, mas vê o mundo com profundidade. Ele já segura seu caderno de esboços com delicadeza, como quem já acorda determinado para um projeto. A luz dourada toca seu rosto e os objetos ao redor, perfeita para olhos de um artista. Ele vai sair cedo de casa com seu caderno de esboços debaixo do braço. Ele mora na Rua do Ouvidor, onde o burburinho nunca dorme por completo. Ainda silenciosa, a rua está com o calçamento úmido refletindo a luz suave da manhã. Os lampiões ainda acesos lançam sombras delicadas sobre as fachadas dos prédios, enquanto a névoa dourada cria uma atmosfera nostálgica e cinematográfica, como se a cidade estivesse entre o sonho e o despertar. Os primeiros bondes puxados por burros rangem sobre os trilhos, enquanto cocheiros ajustam arreios. Os bondes rangem suavemente, os animais seguem com passos firmes, e os passageiros observam a cidade que desperta. É uma cena melancólica, como se o império estivesse deslizando lentamente sobre trilhos que já não levam a um destino. Os acendedores de lampiões percorrem as ruas com suas varas compridas, não para acender, mas para apagar as chamas que iluminaram a cidade durante a noite. Joaquim observa um desses homens em ação. Com movimentos precisos, o acendedor ergue a vara com um pequeno gancho na ponta e apaga, um a um, os lampiões ainda mornos, como quem encerra um capítulo da noite, pensa Joaquim, enquanto desenha a cena. O gesto de apagar a luz representa o fim de uma era, enquanto o sol começa a surgir ao fundo, tingindo os prédios coloniais com tons dourados. O acendedor, com sua vara e gancho, é retratado por Joaquim com dignidade e melancolia, como um personagem que participa silenciosamente da história. É como se Joaquim estivesse desenhando não apenas uma imagem, mas o próprio fim de uma história. As vitrines das lojas começam a ser abertas. Tecidos franceses, bengalas de marfim, chapéus de aba larga. A luz suave da manhã toca os objetos com delicadeza, como se a cidade estivesse se vestindo para mais um dia de história. Dois homens trabalham nas vitrines no ritual cotidiano de abrir o palco da cidade. Um abre a pesada porta de madeira, outro levanta a persiana com esforço. Os tecidos pendem como cortinas de teatro, e os objetos expostos parecem personagens silenciosos da cena urbana. Os floristas desceram a serra para venderem as flores na cidade, e as carroças carregam barris e mantimentos. Damas com vestidos de anquinhas e guarda-sóis caminham com leveza. A luz dourada do amanhecer envolve a cena com elegância, e os cavalheiros ajustam seus chapéus bengalas como se estivessem entrando num palco. A composição tem aquele charme de crônica urbana, o desfile silencioso da elite, os reflexos nos paralelepípedos, e a cidade que acorda com uma coreografia de gestos refinados. É como se o império ainda tentasse manter sua pose, mesmo com o tempo já conspirando contra. Joaquim não se interessa por política. Seu olhar é outro. Ele observa os postes de ferro fundido embelezando lanternas, a arquitetura colonial, o paisagismo, os toldos listrados, os ambulantes, as conexões com as pessoas. Na manhã anterior, Joaquim esteve no passeio público, cercado por esculturas neoclássicas e árvores altas que filtram a luz dourada do amanhecer. Seu caderno repousa sobre os joelhos, e ele desenha com expressão introspectiva. Ao fundo, músicos afinam seus instrumentos, crianças correm entre colunas e lampiões ainda acesos lançam sombras suaves sobre o chão de pedras. Rio de Janeiro, 15 de julho de 1889. À noite, a cidade se veste de gala. A jovem violinista italiana Giulietta Dionese, de apenas 11 anos, fará sua apresentação no Teatro Sant'Anna, encantando a elite com seu talento precoce. Joaquim de Sá caminhou até a Praça Tiradentes. Não tem ingresso, mas quer desenhar o movimento. Carruagens se alinham diante do teatro,
Damas descem com vestidos de cetim e luvas longas. Cavalheiros ajustam gravatas e trocam cumprimentos formais. Os lampiões a gás lançam reflexos dourados sobre a fachada do teatro. O teatro, com sua arquitetura imponente e cartaz iluminado, parece respirar junto com a cidade, como se estivesse prestes a testemunhar algo memorável. Cada personagem parece consciente de seu papel naquela noite. E Joaquim, como sempre, observa tudo com olhos de quem desenha o tempo. Vendedores ambulantes também chegam e ocupam a Praça Tiradentes, oferecendo balas de hortelã, refrescos e pastéis aos passantes que se dirigem ao Teatro Santana. A cidade pulsa com sabores e sons, como se o cotidiano popular temperasse a noite imperial. No palco do Teatro Santana, uma menina de 11 anos, Julieta Dionese, vestida com um delicado vestido branco com laços azuis, toca violino com concentração e graça. Ao lado dela, um pianista a acompanha com discrição. No camarote imperial, temos a família imperial e todos eles estão vestidos de trajes de gala. Uma peça de Molière chamada A Escola de Maridos também fazia parte naquela noite das apresentações. A composição capta a magia do espetáculo. É o ápice da noite, o momento em que o talento transforma a realidade em êxtase. A apresentação da violinista chegou ao fim, e os convidados do Teatro Santana se movimentam pelo saguão, embaixo de um lustre imponente. Joaquim contempla a multidão sobre as escadarias, caderno em mãos, como quem observa a distância entre esse mundo de luxo e os próprios sonhos despidos. A composição mantém o tom melancólico, enquanto transmite o murmúrio elegante do entreato. Dom Pedro II, com expressão serena, entrega um buquê de flores e 100 mil réis à jovem violinista no palco do Teatro Santana. Ela, ainda com o violino nas mãos, recebe o gesto com reverência. A cortina verde musgo ao fundo, o brilho suave dos lampiões e o silêncio respeitoso da plateia compõem uma cena de gratidão e consagração. É um momento em que o talento infantil encontra o reconhecimento do império. Ao saber disso mais tarde, Joaquim anotou em seu caderno. Joaquim desce as escadarias do Teatro Santana e caminha pela Praça Tiradentes. O burburinho elegante do saguão fica para trás, e a cidade volta a ser sombra, pedra e silêncio, quando encontra sua namorada Beatriz. Enquanto o público se dispersa pela Praça Tiradentes e carruagens carregam as pessoas de volta e o som de suas rodas sobre os paralelepípedos mistura-se ao murmúrio das conversas, Dom Pedro II aparece na saída principal, ladeado por sua comitiva. Seu semblante é sereno, quase contemplativo, como quem reconhece a beleza da noite e o talento que presenciou. O brilho dos lampiões acesos ilumina uma rua escura e deserta do Rio de Janeiro imperial. O mistério dos becos, as pedras úmidas, a fachada de uma igreja distante, tudo respira um silêncio quase religioso. A cidade adormecida parece manter ainda o encanto da música, mas este é um momento de quietude, em que tudo parece recolher-se para o sonho. Joaquim desperta em sua casa modesta, ainda envolto pela penumbra da madrugada, quando os gritos de um jornaleiro ecoam pela rua estreita. O jornaleiro ergue um exemplar do Jornal do Comércio e grita com urgência: "Atentado ao imperador." Um português disparou. Joaquim, ainda com o caderno sobre o peito, olha pela janela com expressão de espanto. A cidade, que há pouco dormia em paz, agora desperta em sobressalto. A silhueta sombria de Adriano Augusto do Vale corre pelas ruas estreitas de um Rio de Janeiro adormecido. O Hotel Paris emerge como refúgio improvável, com sua fachada iluminada ao fundo. É um instante em que a cidade se transforma em beco, em sombra, em esconderijo, e as pegadas de Adriano martelam o chão duro da madrugada úmida. 3 policiais capturam Adriano. Ele está desorientado, com o chapéu torto e o semblante derrotado, enquanto é contido pelos braços por 2 agentes em uniforme escuro e expressão firme. No peso da madrugada, as paredes ásperas, as sombras densas e o silêncio quebrado apenas pela respiração tensa de Adriano. É o desfecho da fuga,
e o início das consequências. Joaquim anota em seu caderno o acontecimento, como quem tenta compreender o mundo que acaba de se alterar. A música de Julieta ainda ecoa em sua memória, mas agora misturada ao ruído seco da notícia, ao peso do gesto violento que rompeu a noite. Joaquim, aliviado, anota que o disparo de Adriano foi na direção da carruagem imperial, em movimento, sem atingir qualquer um. Beatriz Lemos, com expressão tranquila e concentrada, guarda os últimos tecidos do dia e fecha a porta de madeira da oficina na Rua da Alfândega. Mais uma jornada e o fim de um dia de trabalho. É uma cena de rotina, mas também de dignidade. Beatriz Lemos, costureira, está na rua direita ao entardecer. Ela posicionou um pequeno móvel no meio da calçada. Sobre ele, um lampião já aceso, antecipando a noite. Com expressão séria, ela anota em seu caderno, observando atentamente a chegada das carruagens da família imperial e da guarda. Ao lado, uma mulher do povo observa a cena apenas como espetáculo. Ela se aproxima, curiosa, quase invadindo o espaço de Beatriz. Enquanto Beatriz está ali por propósito, a outra representa o fascínio popular, o deslumbre sem compromisso. Ela observa a passagem da família imperial com um sorriso leve e sincero, não como costureira em missão, mas como cidadã encantada com o momento histórico. A luz do entardecer banha os prédios coloniais em dourado, e os cavalos da guarda imperial avançam com solenidade. A cidade entra na noite como quem acende memórias, e a multidão que antes vibrava com a passagem imperial agora caminha sob a luz morna dos lampiões. As carruagens da corte avançam pela rua sob o dourado do entardecer, ladeadas por soldados da guarda imperial montados em cavalos altivos. Os sabres reluzem com o reflexo do sol, como se cada lâmina fosse uma extensão da cerimônia. A multidão observa em silêncio reverente e Beatriz, entre os rostos anônimos, sorri com admiração. Dom Pedro II na carruagem com solenidade e introspecção. O imperador, com sua icônica barba branca e olhar sereno, observa a cidade pela janela da carruagem. Ao seu lado, a imperatriz Teresa Cristina mantém um semblante suave e discreto, como quem compartilha o silêncio e a grandeza do momento. As crianças se espremem entre os adultos, tentando enxergar o imperador entre os cavalos e sabres reluzentes. Os policiais mantêm a multidão contida com firmeza, mas sem agressividade. A ordem, mas também encanto. É o povo em sua forma mais pura, misto de reverência, festa e desejo de pertencimento. A princesa Isabel desce da carruagem com leveza. Ao seu lado, Dom Pedro II, em traje cerimonial com medalhas e faixa, estende a mão com postura nobre. A multidão observa e tudo parece coreografado. A luz não apaga as cores, ela as transforma em poesia. Julieta Dionese, a violinista, faz uma reverência diante da corte à entrada do teatro. Seu vestido amarelo claro resplandece sob a luz quente das lanternas e dos vitrais, reflexo direto da nobreza que a observa discreta e atentamente. A audiência inclui o imperador, a imperatriz, o príncipe e a princesa. Eles mantêm uma generosa admiração que emana de suas figuras bem vestidas. É um momento de brilho, mesmo na hesitação de uma breve cortesia. Mais tarde, Beatriz conversa com Joaquim, que está desenhando. Joaquim, você não vai acreditar no que eu vi. Joaquim respondeu. Conte-me tudo. Beatriz, vibrante, com os olhos iluminados e o corpo inclinado para a frente, como quem mal consegue conter a empolgação, descreve cada detalhe. Os cavalos, os uniformes, os gestos do imperador. Beatriz narra 4 momentos, como se fossem quadros mentais, enquanto Joaquim desenha. Um soldado montado com sabre erguido, iluminado por um lampião. A carruagem com o imperador e a imperatriz, envoltos em luz dourada. Um cavalo branco e um soldado de costas, em meio à multidão. Dom Pedro II acenando com dignidade,
o rosto sereno e atento. Você viu tudo isso mesmo? Parece cena de teatro. E eu nem contei sobre Julieta ainda. Joaquim desenha com rapidez os elementos narrados por Beatriz. E os traços no caderno ganham vida como se a memória de Beatriz estivesse sendo traduzida em imagem. É um momento íntimo, onde o silêncio de Joaquim contrasta com a vibração da lembrança. Beatriz e Joaquim caminham lado a lado pelo Largo de São Francisco, e os gestos tranquilos dos dois criam uma atmosfera de cumplicidade e pausa. É como se o tempo desacelerasse para que a conversa entre eles se tornasse parte da cidade. O céu sobre as ruas próximas ao Largo de São Francisco aparece salpicado de estrelas, e os lampiões lançavam sombras suaves. Com uma explosão de luz e poesia, o sol nasceu com pressa, como se quisesse iluminar o que a noite tentou esconder. Joaquim atravessa a rua com o caderno de esboços. A luz dourada da manhã cobre os paralelepípedos e os casarões com sombras suaves, e o silêncio da cidade parece respeitar o passo do artista. Beatriz, com um embrulho de tecidos apertado contra o peito e uma expressão inquieta, olhos ligeiramente cansados, mas vibrantes. Joaquim se aproxima com atenção, silenciosa. Dormi pouco, Joaquim. A cidade não parou de falar. No mercado da Candelária, as lavadeiras aparecem em plena atividade, entre bacias de madeira, sabão e tecidos ensopados. A luz dourada da manhã ilumina seus rostos marcados pelo trabalho e pela sabedoria cotidiana. Uma delas, com um lenço amarrado na cabeça e expressão séria, interrompe o ritmo da lavagem para lançar o comentário que ecoa como profecia. Foi um aviso dos tempos, moço. O império tá se acabando. No campo de Santana, 4 cocheiros formam uma roda sob a luz dourada da manhã. Um deles, com expressão marcada e dedo em riste, narra o ocorrido com voz rouca e gestos largos. O tiro não pegou, mas o susto foi geral. Nunca vi soldado correr daquele jeito. Os bondes aparecem lentos, puxados por mulas e cavalos, cruzando os trilhos da cidade sob a luz dourada da manhã. Dentro deles, passageiros em trajes formais seguram jornais com manchetes garrafais. Palavras como revolta e crise saltam das páginas, refletindo o clima de tensão que começa a se espalhar. Junto ao quiosque cercado por uma multidão inquieta, o burburinho é intenso, e um homem de expressão marcada se destaca dizendo: Foi um português. Disparou e fugiu. Pegaram ele de madrugada. Joaquim desenhava tudo: os rostos, os gestos, os trilhos dos bondes. Ao fundo, a Rua do Ouvidor pulsa com vida. Jornaleiros, lavadeiras, cocheiros e senhoras em trajes variados, cada um com sua história estampada no rosto. Um grupo de jovens se reúne em plena rua, cercado por curiosos de todas as idades. Um deles, de óculos e expressão séria, lê em voz alta as manchetes do jornal diário, com destaque para a notícia que ecoa como um trovão. Adriano do Vale foi preso às 2h30 da madrugada. Os rostos ao redor revelam espanto, indignação, curiosidade. Joaquim anota no caderno: a cidade não fala de política, fala de espanto, de ruído, de rumor. No passeio público sob a luz dourada do fim de tarde, o passeio público ganha vida. Músicos uniformizados tocam valsas em cadeiras de madeira, concentrados e serenos. Crianças correm entre as árvores, com vestidos azuis e alaranjados, braços abertos e risos soltos. Joaquim e Beatriz se sentam num banco do passeio público, envoltos por sombras suaves e luz dourada do entardecer. Beatriz, com o olhar inquieto e os dedos entrelaçados no colo, lança a pergunta que paira como brisa. E se tudo mudar, Joaquim? Com o chapéu projetando sombras sobre os olhos, responde com firmeza serena: Então que mude, mas que a gente continue desenhando.
Acendedores voltam às ruas. A cidade mergulha no crepúsculo. A luz suave entra pela janela, iluminando o caderno onde Joaquim anota em silêncio. O ambiente é carregado de memória, como se cada letra de chumbo guardasse um fragmento da cidade. A narração entra como um eco persistente. Os dias passaram, e a cidade voltou ao seu ritmo. Mas Joaquim de Sá não esqueceu. Joaquim está concentrado, colando seus desenhos em um grande álbum aberto sobre a mesa. Ao seu lado, Beatriz escolhe papéis com cuidado, os dedos deslizando por folhas amareladas, algumas com bordas irregulares, outras com textura de jornal antigo. A luz suave do entardecer entra pela janela, iluminando os traços e os gestos com delicadeza. Ele começou a reunir os desenhos que fez naqueles dias. O acendedor apagando os lampiões no Largo do Machado. O Teatro Santana iluminado pelos lampiões. A carruagem imperial e a guarda imperial. Beatriz, extasiada, descrevendo o cortejo. Lavadeiras comentando o atentado. Cocheiros debatendo o atentado entre goles de café. Beatriz comentando: "Você está criando um retrato da cidade, Joaquim." Joaquim respondeu: "Não o fato, mas o instante." Joaquim pensou: "O império pode cair, a cidade pode mudar", e escreveu: "Mas os olhos que viram, os ouvidos que ouviram." O atentado contra Dom Pedro II foi mais do que um gesto isolado. Foi o reflexo de um tempo em ebulição. Foi capturado na madrugada seguinte, após diligências conduzidas por oficiais atentos. O pai de Adriano, um contador respeitado, ficou profundamente abalado. Adriano foi absolvido por unanimidade em novembro daquele ano, já em época republicana. O imperador não se feriu naquele tiro, mas o império não resistiria por muito mais tempo. O império caiu, mas os lampiões, os bondes, os rostos, esses ainda vivem em cada traço que deixei. Dedicado à memória de uma cidade que desenhou sua própria história. Rio de Janeiro.